lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, né, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 2 do livro de Daniel. E como eu disse a você, o capítulo 2 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. E nesta lição de hoje, na de amanhã e na de quinta-feira, você vai ter todas as evidências de que realmente Daniel capítulo 2 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque tem a ver com a história do mundo escrita por antecipação, que aponta para a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Hoje vamos ver, amigo ouvinte, algo acerca da interpretação que Deus deu para o profeta Daniel a fim de que ele transmitisse a Nabucodonosor o significado do sonho. Nabucodonosor havia tido um sonho, possivelmente ele não se recordava do sonho e ele queria que alguém, além de recordar do sonho, desse a interpretação, porque no mundo antigo eles davam muito valor aos sonhos, porque os sonhos poderiam ser vistos como presságios, como motivos para a pessoa ter azar, passar por alguma desgraça ou coisa parecida. E quando Daniel esteve na presença do rei, vamos ver o que aconteceu. Daniel capítulo 2, versos 24 a 30. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações de tua mente. E em seguida Daniel continua, amigo ouvinte. Tu, ó rei, estavas sentado, e eis que uma grande estátua, eis aqui uma grande estátua, ou seja, o conteúdo do sonho foi uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro, de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos, tu és a cabeça de ouro.
Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Vou ler até aqui, amigo ouvinte, e você pode ler depois até o versículo 49. Veja, amigo ouvinte, que a visão foi muito bem detalhada e explicada. Daniel recebeu de Deus a revelação de que Nabucodonosor havia sonhado com uma grande estátua. Essa estátua era majestosa e ela era dividida em diferentes partes. Ela tinha uma cabeça de ouro fino, que representava o reino de Nabucodonosor, o peito e os braços de prata, que representam a Medopérsia, o ventre e os quadris de bronze, que representam a Grécia, as pernas de ferro, que representam o Império Romano. Ou seja, você vê na estátua de Nabucodonosor que o Império Babilônico não seria eterno, que outros impérios sucederiam a este Império Babilônico. E os pés em parte de ferro e em parte de barro representam tentativas de unirem-se reis e povos por meio de casamentos, e tudo isso não deu certo. E o que nós destacamos desta visão, desse sonho de Nabucodonosor, é o fato de acordo com o verso 34, uma pedra ferir a estátua nos pés e toda a estrutura da estátua a ser destruída. O que isso significa, amigo ouvinte? Que Daniel explicou que os diferentes metais da estátua representavam sucessivos reinos que substituiriam um ao outro ao longo da história, e que o poder e a glória de Babilônia não durariam para sempre, e que quando chegasse o tempo do fim, o reino de Deus, que duraria para sempre, seria o único reino a governar o nosso mundo. Em resumo, é isto que o capítulo 2 ensina, e amanhã eu darei mais alguns detalhes para que você possa se aprofundar ainda mais nesse estudo. Que Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo encontro.